Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 17, versículo 6. Juízes 17, versículo 6. Vamos ler juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Agora vamos ler capítulo 24, capítulo 21, versículo 25. 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vamos orar. Senhor, abre os nossos olhos, desvenda-nos para que possamos contemplar as grandes bênçãos que vêm do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, provavelmente vocês conhecem uma bússola, aquela ferramenta, aquele instrumento de navegação redondinho, parece um relógio, né, e que aponta, e que tem, né, ali o desenho que aponta para as direções, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste, né? A bússola é uma ferramenta, um instrumento muito interessante, porque ela possui uma agulha, uma espécie de ponteiro imantado, né, com um ímã, que reage ao campo magnético do planeta Terra. E essa reação faz com que a bússola sempre aponte para o norte magnético do planeta, que é um pouquinho diferente do norte geográfico, aponta um pouquinho a leste dele, mas é uma forma de navegação. Então, ela sempre serviu, ainda hoje serve muito bem, né? Claro que hoje, quando você pensa em navegação, em aviação, há instrumentos e ferramentas muito mais potentes, mas a bússola ainda é muito interessante, muito importante. Pessoas que acampam, pessoas que praticam o montanhismo, pessoas que praticam sobrevivencialismo, essas coisas, são muito familiarizadas para se localizar, né? Você já deve ter ouvido muito isso, essa linguagem em filmes, em séries. Está a noroeste daqui, está a leste de lá. A gente está tão acostumado com direita, esquerda, baixo, cima, e eu não sei nem para que lado fica o sudeste, né? Mas é porque é uma linguagem para se localizar de verdade. E a bússola é muito importante, para a gente saber para que lado se vai. Se eu indo para cá, eu tô indo para o lado certo, ou se eu estou indo para lá, eu estou do lado errado. Mas imagine uma bússola quebrada, uma bússola danificada. Por exemplo, se ela estiver com o seu ponteiro, a sua agulha sem ímã, ela não vai funcionar como deveria. Por exemplo, se você pegar um ímã e colocar do lado dela, ela fica maluca. Ela vai ficar procurando um referencial magnético, e aí tem um ímã do lado dela que confunde com o campo magnético do planeta, e aí ela fica meio alucinada para receber, ela não serve para te dar direção. Portanto, meus irmãos, é uma coisa complicada você precisar de um instrumento para se direcionar, para guiar a sua vida, e esse instrumento não funcionar. O povo de Israel nesse tempo aqui estava meio nesse negócio. O texto que nós lemos, duas referências diferentes, mas repetido literalmente igual nos dois momentos, naqueles dias não existia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Naquele tempo não havia bússola e cada um ia para o lado que queria. Naquele tempo não tinha nada apontando qual era a direção certa, e cada um ia de acordo com o que pensava ser o melhor para si.
Naquele tempo não havia alguém que orientasse, que guiasse, e as pessoas nas suas tribos, nos seus clãs, nas suas famílias, ou pessoalmente tomavam suas decisões e viviam de acordo com ela. Mas, meus irmãos, vamos entender um pouco, principalmente o contexto desses dois textos, porque a gente vem numa pegada no livro, até principalmente o capítulo 16, que se encerra a história de Sansão, em que o povo sempre tem um juiz referência ali, que está caminhando, gente que julgou 30 anos, 40 anos, gente que conduziu o povo, e um juiz naquela época não era um rei, ele era meio que um juiz de paz, né? Ficava fazendo as partilhas, as heranças, ajudando as pessoas a fecharem negócios. Ele tinha essa função, mas principalmente nas questões relacionadas à guerra, os juízes juntavam o povo, chamavam as tribos, convocavam para ir guerrear. Mas aqui há um momento de ausência depois da morte de Sansão, e o texto que nós lemos, que termina no versículo 6 do capítulo 17, fala, por exemplo, de um homem chamado Mica, que ele tinha roubado o dinheiro da mãe dele, e ele escutou a mãe dele amaldiçoando quem tinha roubado. Aí falou assim: vou lá devolver para ver se minha mãe tira a maldição. Ele devolve, a mãe dele tira a maldição, pega uma parte da prata que ele tinha devolvido e fala: vamos fazer um ídolo para a gente adorar. E eles então acham que estão praticando a religião verdadeira, adorando aquele ídolo de prata que eles fizeram. O texto diz que você pensa que naquele tempo não tinha toda a estrutura religiosa estabelecida, o templo e tudo aquilo que nós entendemos do período davídico, salomônico e tudo mais. Esse homem tinha uma espécie de templo privado na casa dele, onde ele tinha inclusive alguns familiares que serviam como espécie de sacerdotes lá. Então ele pegou mais esse ídolo de prata, colocou lá. E aí o versículo 6 diz assim: naquele tempo não tinha rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Ou seja, não tem uma direção de qual é o rumo da adoração, não tem uma direção de como eu devo proceder. Eu acho que é fazer um templo na minha casa, encher de ídolos aqui e prestar os meus cultos aqui. E eles então faziam dessa forma. A outra ocorrência, lá no capítulo 25, que a gente leu no segundo momento, que ocorre literalmente, expressamente o mesmo texto, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. É o momento em que precisa arrumar mulher para os benjamitas. Teve uma guerra interna entre as tribos, e aí, naqueles negócios de voto precipitado, por causa de um benjamita, amaldiçoaram Benjamim inteiro e falou assim: as outras tribos dizem assim: nós não daremos nossas filhas em casamento para os da tribo de Benjamim. E aí acontece que no meio do caminho eles percebem que, mas se a gente fizer isso, uma tribo vai morrer, eles não vão ter linhagem, como é que vai ser? Ou eles vão se misturar de tal forma que eles vão largar de ser puro sangue. Eles têm que se casar com o israelita. O que a gente vai fazer então? Nós podemos pensar o seguinte: vamos fazer aqui um censo entre nós aqui do exército que saiu para guerrear. Tem uma cidadezinha lá longe que não mandou ninguém para a guerra. Então, benjamitas, vocês estão autorizados a ir lá, matar os homens tudo, as mulheres casadas tudo, e as virgens vocês podem pegar para vocês como esposas. Eles foram, fizeram isso, eram 600 benjamitas e só tinha 400 mulheres, faltava 200 ainda. Aí eles se lembraram, e agora o que a gente faz? Tem uma festa em Siló. Lá na festa em Siló tem muita gente, homem, mulher, de tudo quanto é jeito. O que nós vamos fazer? A gente falou que não podia dar por esposa, mas nada impede que os benjamitas vão lá roubar as mulheres. E aí o que eles fizeram? Vocês vão lá e ficam na espreita. Quando as mulheres saírem sozinhas, desprotegidas para festejar, para dançar, mais ou menos igual a história da filha de Jefté, né? Quando elas saírem para a celebração, vocês vão lá e raptam as mulheres e tornem elas as suas esposas.
E assim então os 600 de Benjamim conseguem se casar, matando os homens e as mulheres casadas de uma cidade e sequestrando mulheres em Siló, e assim eles conseguem. Aí o texto termina dizendo: naquele tempo não tinha rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Não tem regra, não tem lei, não tem rei. Os juízes, o fluxo deles já se percebe menor nesse momento. O que acontece? Cada um faz o que quer. Cada um inventa as suas regras, cada um dá a sua palavra, depois reinterpreta o seu juramento e fala: não foi isso que eu quis dizer, vamos fazer daquele jeito lá. E assim a coisa toda aconteceu. E aí a gente pensa: por que essa figura do não havia rei em Israel? Isso já nos traz uma noção. Quem escreveu o livro viveu num período monárquico. Alguns, com base na tradição judaica, atribuem a autoria do livro de Juízes a Samuel. Outros estudiosos entendem que é um compilado de relatos orais e que nós não temos como saber quem foi o redator, mas que é um compilado de narração de várias pessoas. Mas são as duas possibilidades de autoria. Mas o que fica claro é que se trata de alguém que viveu no período monárquico, a ponto de dizer: naquele tempo não tinha rei igual tem agora. Naquele tempo não tinha alguém que conseguisse dar essa diretriz. E aí cada um fazia o que queria. Esse era um certo anseio do povo há algum tempo. Quando a gente se lembra do período de Gideão, lá em Juízes 8, 22 e 23, o povo chega para Gideão depois das vitórias de Gideão, fala assim: Gideão, reine sobre nós, seja o nosso governante. E ele fala: não é para mim. Ele pega algumas joias dos espólios dos soldados, faz uma estola sacerdotal para ele, mas rei ele não queria ser. Falou: não é para mim, eu não quero isso. Então já havia um certo desejo em alguns momentos da história de que se levantasse alguém para governar. E por que essa expectativa de que um rei de alguma maneira poderia blindar o povo de ficar cometendo esses erros? Porque o que a gente percebe ao longo da narrativa posterior, que nós temos as narrativas paralelas. Nós temos 2 livros dos reis e 2 livros das crônicas. São perspectivas diferentes dos mesmos fatos, né? Se sobrepõem esses 4 livros. O que a gente vê é que, dependendo do rei, o povo andava em santidade, em retidão; dependendo do rei, não. A gente se lembra de homens como Josias, que o pastor Pedro pregou para a gente semana passada, Davi, Uzias, Ezequias, que foram dádivas divinas para o povo de Deus. Homens que abençoaram a nação de toda forma, e o povo foi abençoado, a nação progrediu. E a gente se lembra de Manassés, de Jeorão, de Acabe, de gente má, de gente que, enquanto eles reinaram, o povo foi mal espiritualmente, socialmente, tudo degringolou. Vamos dar uma olhada em 2 momentos. Abra a sua Bíblia no 2º livro das Crônicas. Primeiro no capítulo 14, 2 Crônicas. Pastor, Crônicas é feminino, por que não é 2 Crônicas? Porque é 2º livro. 2 é quando é carta. 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, que é 2 carta. Quando é livro, Crônicas, Reis é 2, tá? Então, é livro, 2, é carta, 2. 2 Crônicas 14, 1 a 8. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos dos altares do incenso, e houve paz no seu reinado.
edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essa cidade, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Um rei que guiou o povo para andar com Deus, aboliu a idolatria, e a gente vê isso culminando em ordem social, ausência de guerra, enriquecimento, pacificação, construção de cidades, reedificação de cidades, modernização, montagem de um grande exército, porque naquele tempo tinha rei em Israel, mais que isso, tinha um bom rei em Israel e um rei que deu boas direções para o povo caminhar, ao contrário do tempo dos juízes. Agora anda um pouquinho para frente, vai lá para o capítulo 21, para a gente ver um outro rei. Capítulo 21, a partir do versículo 4. Esse aqui é bom. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha dele era sua mulher. E fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele de noite, se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque esse deixara ao Senhor Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, fez desgarrar Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, que a gente acabou de ler, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa do teu pai, melhores que tu. Eis que o Senhor te castigará com um grande flagelo ao teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os seus bens que se achavam na casa do rei, como também a seus filhos, as suas mulheres, de modo que não deixaram nenhum filho, senão Jeoacás, o mais novo deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando essa dia após dia, ao cabo de 2 anos saíram as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. Olha isso aqui: o seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não sepultaram no sepulcro dos reis. Fez tropeçar o povo, reinstaurou a idolatria, matou os próprios irmãos,
o que estava em paz começou a entrar em guerra. Homem mau, homem que a conclusão das Escrituras foi sem deixar de si saudade. Nossa, é um negócio forte para falar de alguém, né? É o já vai tarde. É que você varre o chão depois que a pessoa saiu para ver se não volta, né? Foi sem deixar saudade nenhuma, vai embora. Rei mau, mas o texto deixa claro, não andou com Deus, não guiou o povo num bom caminho. Isso culminou em quê? Desgraça, guerra, rebelião, morte, toda sorte de dificuldades trazida para o povo, não só para a casa do rei. Em ambos os textos, o que a gente viu é um total desvio de rota, né? Quando a gente olhou para os dois textos de Juízes, o evento na casa de Mica, o evento de Benjamim. Nós vimos que existem reis bons e reis maus, e que ter um rei humano, apesar de significar que haveria alguma direção a seguir, não necessariamente significava que haveria uma boa direção a seguir, porque você acabou de ver comigo que tinha rei bom e tinha rei mau. E eu quero te convidar a pensar um pouco sobre você e eu, algumas coisas práticas, porque essa continua sendo a nossa sina. Fazer o que eu acho certo ou seguir alguém ou alguma coisa. Fazer o que eu acho que é o melhor para mim, fazer o que me faz feliz, fazer o que me dá menos trabalho, fazer o que me agrada mais, ou obedecer a algum livro sagrado, a algum guru, a algum profeta, a algum sacerdote, ou alguém que de alguma maneira vai chegar para mim e dizer, vai por aqui, vai por ali. Fazer aquilo que vai na direção que o meu nariz apontar, ou ter um coach do meu lado. Nós, então, estamos sempre diante desse mesmo dilema. E eu quero começar a pensar com você de maneira prática algumas coisas. Primeiro, que a bússola quebrada é o coração humano. Está claro aqui. Seguir o coração humano, tanto quando não tinha rei em Israel, quando tinha rei em Israel, quando os homens seguiram a própria vontade, quando eles seguiram o próprio coração, quando seguiram o desejo que eles tinham, eles foram para o lado errado. Abra sua Bíblia no clássico texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Vamos ler junto? Enganoso é o coração. A bússola quebrada é o seu coração, meu irmão. Sei que tem gente que diz, segue o seu coração, vai nos seus instintos. Deus diz, não, seu coração não dá direção nada, seu coração é enganoso, seu coração é corrupto. Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim, Deus criou o homem bom. Olha para Adão, olha para Eva, Deus criou o homem bom. E aí ele conclui assim, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus criou o homem para andar no rumo certo, mas desde que aquele casal comeu do fruto proibido em diante, a gente sempre se mete em enrascada quando a gente segue o rumo que a gente quer. Essa é a sina dos seres humanos. É isso que Paulo diz em Romanos no capítulo 1, lá nos versículos 24 e 26, quando ele diz que o nível da perversão de um povo aumentou quando Deus os entregou às suas próprias paixões,
Quando Deus olhou para aquelas pessoas, Romanos 1, 24 a 26, e disse assim: ok, vocês estão entregues aos corações de vocês, sigam o rumo que vocês de tanto querem. O texto diz que eles chegaram a se tornar quase animalescos, porque o coração do homem é enganoso, porque o coração do homem é corrupto, porque Deus nos fez lá no Éden como pessoas boas, e de lá para cá nós sempre nos embrenhamos no lamaçal, nós sempre estamos rolando na lama. Por isso nós precisamos pensar que a bússola quebrada não era Israel, a bússola quebrada não era simplesmente um rei mau. A bússola quebrada é o que você carrega dentro do peito. A bússola quebrada é o você seguir aquilo que você quer, do jeito que você quer, porque você caiu na ilusão da autonomia, de que liberdade é fazer o que se quer, quando na verdade liberdade real é inclusive não fazer aquilo que se quer por amor. Nós temos sido convidados a pensar que não existe nada mais desesperador do que o que aquelas pessoas experimentaram. Falar: eu vou do jeito que eu achar que eu devo, porque eu não tenho ninguém para me orientar. Porque eu não tenho ninguém mais sábio que eu não tenho nenhuma referência, eu não tenho a quem me apegar. E aí eu vou para o lado que o nariz apontar, eu vou para o lado que der o friozinho na barriga, eu vou para o lado que der o arrepio na espinha, eu vou para qualquer lado, porque eu não sei para onde ir. A primeira coisa que eu aprendo de maneira prática para nós, que sabemos que somos bússolas quebradas. Se você sabe que o seu coração é uma bússola quebrada, a primeira coisa que você precisa saber: não faça o que você acha que está certo. Porque se seu coração está todo errado, o que seu coração diz, vai lá e faz, ele está te levando para o lugar torto. Não há padrões subjetivos de certo e errado. Aquela coisa assim: segue seu coração, porque o que é certo para você às vezes não é certo para o outro, o que é errado para você às vezes não é errado para o outro. Então segue o seu rumo, faz a sua história, construa-se como indivíduo, como ser independente de qualquer amarra. As Escrituras dizem para nós que há sim um parâmetro e um referencial totalmente pleno e revelado do que é certo e do que é errado. Se esse povo não estivesse tão afastado dos caminhos do Senhor, eles se lembrariam da lei de Deus. E que sim, sempre houve uma noção básica, essencial, revelada do que era o certo a se fazer. Mas rejeitando aquilo que Deus disse, rejeitando a palavra de Deus, resolveram fazer o que eles queriam fazer. Esse é o grande problema do nosso tempo. Muitas vezes nós fechamos nossos ouvidos para Deus, nós não ouvimos os bons conselhos, às vezes ouvimos, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, a gente faz o que a gente quer mesmo. E muitas vezes depois fica revoltado com Deus: Deus, o Senhor não me abençoou. É claro, não te abençoei porque você não fez o que eu disse que era para fazer. Não era o meu plano para a sua vida, não era o que eu queria para você. Você seguiu o seu coração, você não seguiu a minha vontade. Eu sei que te disseram que a gente é a medida de todas as coisas, que o homem é a medida de todas as coisas, de que aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós podemos decidir, aquilo que nós alinharmos, aquilo que nós tivermos como referência interna, aqui só no âmbito horizontal, é o que vale. Não. A única medida que a gente é a medida do caixão que a gente vai ser enterrado. Só. Para o resto nós não somos referência para nada. No nosso estado natural nós não somos referência, nós não somos medido, nós não somos exemplo a ser seguido.
Porque o nosso coração é mau, nós somos a bússola quebrada. A nossa criação pode ter sido equivocada. Você pode ter tido pais amorosos, mas que te ensinaram valores que não são os de Cristo. Pais que te deram um bom alimento, uma boa escola, mas que não te ensinaram a amar o Senhor de todo o coração. Então nem tudo que você recebeu na sua criação pode ser a melhor coisa do mundo. Ame seus pais, respeite-os, honre-os, mas há coisas que seus pais transmitiram para você que são fontes das bússolas quebradas que eles carregam no peito. Há práticas que seu pai, que sua mãe, que meu pai, que minha mãe transmitiram para mim e que não são aquilo que Deus gostaria que eu fosse, porque meu pai é um homem pecador, minha mãe é uma mulher pecadora, e nem tudo que eles transmitiram para mim revela o caráter de Deus. Nós devemos sim olhar para as virtudes de nossos pais, mas nunca entender que eles são os exemplos inerrantes que nós temos para todas as coisas. Nossos pais também são bússolas quebradas naquilo que eles não são referenciados em Cristo. Isso precisa ser relembrado por nós. Nós que somos cristãos, então, se nós entendemos que a direção que a gente quer não é a certa, porque o nosso coração é mau. Se eu seguir os meus instintos só, as minhas paixões só, as minhas preferências só, eu vou dar com a cara na parede. O que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir a voz de Deus e buscar a direção de Deus. A vontade que é boa, agradável e perfeita não é a sua, é a dele. A gente adora falar e repetir Romanos 12:2. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas na hora que convém a gente fala assim, a vontade de Deus não é lá grandes coisas, a minha é melhor. A vontade de Deus diz vai, mas eu digo fica, e a minha é melhor. Ela é boa, agradável e perfeita na hora que está tudo ecoando no mesmo, na mesma nota que eu estou tocando. Quando Deus está concordando comigo em tudo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus anda um pouquinho fora do que eu acho que Deus deveria fazer, já não é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Não, ela é a melhor, até naqueles momentos em que Deus está discordando da gente, e a gente se estrepa muito quando a gente discorda de Deus e teima em ir para o outro lado, e fazer algo que a gente não deveria fazer, agir como a gente não deveria agir. Como diz as Escrituras, há caminhos que para nós, para o nosso coração enganoso, para a nossa bússola quebrada, podem parecer bons, mas ao final dão em caminhos de morte. A bússola quebrada aqui falou, vai, é bom, mas a Bíblia diz, é caminho de morte. Vai morrer, vai piorar, você vai colher tempestade. Não faça o que você acha certo, porque seu coração é uma bússola quebrada. Mas lembre-se que a sua vida tem um rei. Naquele tempo não tinha rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Você não é alguém que vivia naqueles dias. A sua vida não está, e talvez essa seja a melhor forma de usar essa palavra, a sua vida não está desgovernada. A sua vida tem governo. A sua vida tem alguém que está sentado no trono da sua existência. Se o nosso coração sem Cristo é essa bússola quebrada, o nosso coração com Cristo aponta na direção correta. O nosso coração com Cristo consegue nos dar o discernimento certo do caminho a prosseguir. Porque sem Cristo a pessoa se acha livre, mas ela é escrava. Olha o que Paulo diz em Romanos 6, versículos 20 e 21. Abra lá, por favor. Romanos 6, 20 e 21.
Vamos ler junto? Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação a Jesus. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Vocês achavam que vocês eram livres? Não, eu não me prendo à religião. Eu não fico dando direção para a minha vida do que um livro de 2.000 anos, 3.000 anos aqui está falando. Eu sou uma pessoa livre. Paulo está dizendo, naquela época vocês acharam que eram livres, mas vocês eram escravos do pecado. Tanto é que agora vocês olham para todos os frutos que vocês escolheram naquela época e vocês se envergonham deles porque eram caminhos que levavam à morte. Esse falso senso de liberdade, porque eu estou livre das amarras da religião, normalmente é a escravidão profunda do pecado. De gente que se entregou nas mãos da própria vontade, nas vontades do inferno, da própria carne, do mundo, e está acumulando juízo para si. Andar sem direção é uma tragédia. Não é? Você já ficou perdido em algum lugar? Perdido mesmo. Chegar num lugar assim e falar, nossa, não tem GPS, eu não sei em que rua que eu estou, para que lado eu vou. Ou se você já praticou alguma coisa ao ar livre, aí, o montanhismo, acampar, essas coisas, já ficou perdido no mato? Se olhar para um lado, pô, fala, gente, e aí você... Eu lembro que uma vez nós ficamos meio perdidos andando lá no Parque Nacional, porque quem é de fora vai em Alto Caparaó, vai fazer o quê? Tem as linhas amarelas lá para você chegar no pico, você vai andando rente às linhas amarelas, você vai chegar no pico. Quem não é faz isso. A gente que não é de lá, no pico nós já fomos 300 vezes. O que a gente quer? Vamos explorar o resto das trilhas. Aí a gente vivia perdendo. Aí chegava assim, eu lembro que um dia a gente andava e falava assim, eu acho que nós já passamos por essa pedra. Aí a gente andava de novo e tal, 1 hora, 2 horas andando. Aí eu olhava, rapaz, aquela árvore lá, ó, é a árvore que nós sentamos aquela hora para comer. E rodava, estou perdido. Está perdido é a pior coisa do mundo. Tem gente que está perdida na vida. Não sabe o que vai fazer do casamento, não sabe o que vai fazer da empresa, não sabe o que vai fazer da vida com Deus, não sabe o que vai fazer da vida profissional, não sabe o que vai fazer da vida acadêmica, lá na faculdade, na escola. Está sem direção, perdido no mundo. E aí fala, não, eu vou seguir o que o meu coração diz. Segue não, meu filho, segue não, minha filha. Segue o que Deus diz. Ao invés de falar assim, deixa eu refletir e traçar um grande plano, vá para o joelho na oração. Ao invés de agir no ímpeto da sua natureza, de falar, eureka, descobri, tive uma epifania, aqui eu vou resolver agora. Vai para o joelho, vai para a oração. E fala, Deus, o meu coração é enganoso, eu carrego no peito uma bússola quebrada, e se o Senhor não disser para mim, não me guiar para onde eu devo ir, eu estou perdido. Me diz para onde eu tenho que ir, me dá a direção, me ajuda. Mergulhe na palavra de Deus, que dizem as Escrituras, Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus, que luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Eu não sei por onde andar, está tudo obscuro. Pega a palavra de Deus e que ela seja o seu guia. Para que você andar na escuridão, perdido, se nós temos Jesus que diz acerca de si mesmo que Ele é a luz do mundo, e quem está com Ele não anda em trevas? Para que ficar desesperado, procurando qual caminho a seguir? Se nós temos aquele que diz para nós, eu sou o caminho, e se vocês querem ter uma vida boa, e se vocês querem se encontrar com Deus de verdade, e se vocês querem herdar aquelas moradas que eu estou indo preparar, trilhem por mim, porque eu sou o caminho. Aquele que diz acerca de si mesmo, eu sou a porta das ovelhas, para entrar no aprisco do Pai, tem que passar por mim, eu sou o acesso. Meu irmão, minha irmã, sua vida não precisa ser sem direção. Você tem Jesus, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo.
Não seja guiado por nada além de Cristo. Para de agir de acordo com os seus cálculos, simplesmente, sem pedir direção para Deus. Para de agir apenas com base nas suas convicções, sem colocar as suas decisões diante de Deus. Pare de agir no seu ímpeto. Uma semana você quer, na outra você não quer. Uma semana seu casamento está lindo, na outra você quer jogar a esposa pela janela e tal, porque você fica seguindo o seu coração e o seu coração está arrebentando com você. Se submeta a Deus e diz: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, para minha vida parar de ser essa maluquice que está. Eu não quero ser como aquele povo que não tinha rei, que andava desgovernado e vivia sempre se dando mal, porque eu sei que eu tenho um rei. Sua vida não está sem rei. Você não precisa viver procurando o que você acha mais certo, mas você pode colocar a sua vida sob o governo daquele que reina hoje, reinará eternamente, soberano sobre tudo e sobre todos. Quando alguém te diz assim: descanse em Deus, às vezes fala assim: não, mas isso não é para mim. Eu sou pessoa da ação. As suas ações têm dado bons frutos até agora? As suas ações impetuosas da mulher que sabe tudo, do homem que sabe que rumo quer para a vida, está show? Está colhendo só fruto bom até agora? Você consegue fazer um autoexame, um exame da sua vida e dizer: não, os meus rumos, estão beleza. Só vitória, pastor. Não peço nem conselho para Deus, porque eu estou bem na fita. Ou você tem percebido que toda vez que você se afasta de Deus e segue o seu próprio nariz, você tem um monte de BO para resolver depois, um monte de problema para ficar cavucando e gastando energia, tempo, lágrima, dinheiro para resolver depois? Por quê? Porque eu entrão, eu impetuoso, mulher empoderada, fui lá, fiz do meu jeito, e aí agora estou colhendo os frutos amargos, as ervas daninhas das minhas decisões, porque ao invés de ouvir a palavra de Deus, ao invés de cair de joelho em oração, fui lá obedecer os rumos do meu coração, da bússola quebrada que eu tenho, que está sempre me apontando para a direção errada. E quem conserta essa bússola é Jesus. Quem bota o coração da gente no sentido certo é Jesus. E eu quero encerrar lendo para você a letra de um hino. Hoje eu não aguento cantar, senão eu até cantava. Se o Michael falou que os corinhos que cantou aqui mais cedo era do tempo da infância, esse aqui é do tempo da infância da Dona Glorinha. Eu lembro dos corais lá em Alto Caparaó, cantavam muito esse hino: Jesus, meu norte fanal. E aí eu ficava falando: o que é fanal? Fanal é aquela luz do farol para guiar os barcos no meio da escuridão e os barcos saberem que direção seguir no meio do mar. E esse hino, Jesus, meu norte fanal, era para apontar para o fato que em Jesus a gente tem uma direção para seguir. E a letra do hino é a seguinte: Jesus, eu sempre te amo, porque eu sei que és meu. A ti toda a honra, Jesus, tudo é teu. Meu mestre divino e amor divinal. Tu és o meu Cristo, meu norte fanal, meu norte fanal, meu norte fanal. Tu és o meu Cristo, o meu norte fanal. Jesus, eu sempre te amo, sofreste por mim, bem vejo na morte a glória sem fim. A ti para sempre serei bem leal. Tu és o meu Cristo, meu norte fanal. Eu te amo na vida, na morte também. Sempre hei de louvar-te na glória de além. Agora para sempre estou livre do mal. Tu és o meu Cristo, o meu norte fanal. Tu és a minha direção a seguir. Quando eu me sinto perdido, tem a luz que eu olho e que ilumina todo o caminho. Quando eu não sei a direção, eu tenho quem me aponta para onde ir.
Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Você tem um rei sobre a sua vida, e você não precisa e nem deveria fazer o que você acha certo. Você deveria humildemente se quedar aos pés dele e dizer: Jesus, me dá a direção. Faz essa oração, preparando-se para receber a bênção e para cantarmos uma última canção. Ó Deus, muito obrigado, porque nós, em Cristo, não somos homens e mulheres desgovernados. Nós temos governo e temos direção. Muito obrigado, porque Jesus é o norte da nossa bússola. Muito obrigado, porque o Senhor nos poupa de ter que seguir o nosso próprio coração e nos concede o privilégio de termos nas mãos a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, de termos dentro de nós o divino companheiro, o ajudador, de termos no céu, ao lado direito do Pai, o intercessor que se compadece de nós, porque é gente como nós, mas livre dos pecados que temos. E é nele que nós confiamos, é para ele que nós corremos, é para Jesus. Que, ó Deus, mais do que lermos que Jesus é o caminho, nós possamos ter convicção de que ele é o nosso caminho. Mais de que termos a noção de que ele é a luz, nós possamos viver na convicção de que ele é a nossa luz. Mais do que pensarmos que ele é um Salvador, de acreditarmos que ele é o nosso Salvador. Mais do que pensarmos que ele é Senhor sobre chuva, sol, água, está seco, está frio, está quente. Vivermos na convicção de que é Senhor sobre a nossa existência, e os rumos da nossa vida serão bem melhores, muito melhores, se desistirmos do nosso coração, a bússola quebrada, para seguir o nosso norte fanal, o farol que aponta o lugar certo, Jesus, o nosso Redentor, no nome de quem nós oramos. Irmãos queridos, vão em paz, que a graça, o amor e a comunhão da Trindade Santa seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.